Portal Joinville continua com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Joinville, dessa vez com o prefeito atual, né? O prefeito Carlito Mercy está aqui com a gente. Carlito, a gente sempre começa perguntando, quem é Carlito Mercy? Bom, eu sou um joinvilense por adoção, cheguei aqui na cidade em 1975, nasci lá em Porto União, né? Uma cidade do Planalto Norte, na divisa com o estado do Paraná. A opção da época, dos anos 70, era terminando o segundo grau na nossa região, na minha cidade e em outras. A grande maioria dos meus amigos e colegas de escola foram para Curitiba, São Paulo. Acabei vindo para o Joinville por ter amigos aqui e quando aqui cheguei me apaixonei pela cidade. E de lá para cá, a ideia num primeiro momento era fazer a faculdade e ir para outras cidades, mas não teve jeito. Me apaixonei pela cidade. Em 81 casei e acabei incorporando Joinville como, né, uma cidade que eu gosto, eu amo, e por isso, nesses anos todos, principalmente a partir da consciência, da política, de que de nada adiantaria a gente só gostar se não fizesse nada por ela. E na minha experiência política, de vereador, deputado estadual, deputado federal, acabei, né, optando por ajudar Joinville, uma cidade como tão rica, mas que precisa de apoio, de ajuda de todo tipo. Então, Carlito, a gente vai conversar aqui sobre propostas, mas também é inevitável que a gente fale da administração e até mesmo o próprio Carlito e o PT se propõem a fazer o comparativo, né? Eu estive na convenção do PT e você mesmo falou que o PT vai fazer a comparação em todas as áreas. Porém, nesses últimos 4 anos, o PT tem uma certa rejeição chegando nas eleições que não é desejada, né, pelo partido. E assim, o Carlito falou sempre, né? Não, a administração anterior deixou buracos, deixou falhas administrativas que teriam que ser resolvidas, né? E o PT esteve arrumando a casa, o Carlito esteve arrumando a casa. Não faltou explicar melhor onde foram esses pontos, a comunicação do PT não poderia ter se proposto de certa forma, provar realmente onde estavam os gargalos, onde estavam os buracos? Não faltou isso? Olha, Felipe, é verdade, né? Se a gente analisar, na verdade a rejeição não é ao PT, é ao prefeito Carlito. Foi feito um trabalho muito bem feito pela oposição desde o dia 1º de janeiro de 2009. E as frases, sínteses, né? O mantra é o seguinte: ele não está fazendo nada, ele não está fazendo nada, ele prometeu e não cumpriu, prometeu e não cumpriu. Quando você para fazer o debate, aí se verifica, mas do que nós estamos falando? Tem duas marcas, né? De um antigo candidato a prefeito, que o prefeito prometeu dar ônibus de graça, ou baixar a passagem de ônibus e não aumentar a água. E isso foi repetido ad nauseam, né? E as pessoas, poxa, mas ele... Quando na verdade o debate foi muito mais qualificado do que esse. Uma discussão de transporte coletivo, que é um problema grave no país todo, e que a gente está tendo a coragem pela primeira vez de fazer a licitação, que é através da licitação que nós vamos resolver isso aí. Na questão da água, inclusive uma agência, não é nenhuma decisão pessoal e tal, mas isso foi muito martelado. Eu diria, Felipe, que o grande equívoco nosso, e eu não faria novamente, é que quando nós assumimos, a decisão foi o seguinte: não vamos olhar para o retrovisor. Vamos tocar a vida para frente. Afinal de contas, nos últimos 30 anos, a cidade foi governada praticamente pelo mesmo grupo político. E a gente falou, vamos tocar a vida e tal. Talvez sem o erro. Porque quando nós falamos em fevereiro de 2009, um mês depois de assumirmos, que nós encontramos a casa desarrumada, sem nenhum tipo de controle. Basta ver que no ano de 2009 nós fizemos a contabilidade do município em Excel. Isso é dinossauro, né, em termos de controle, de informática. Quando nós verificamos, e não fomos nós que dissemos isso, o gerente do governo anterior que nós mantivemos até para ter essa transição, admitia cerca de 100 milhões de reais em dívidas, né, e fomos pagando, hoje está na faixa de 30. Nós perdemos o debate, porque a oposição foi agressiva. Olha, mentira, esse prefeito não sabe nada, não conhece orçamento. E eu tinha sido relator do orçamento do Brasil. Talvez o equívoco foi, Felipe, nesse período a gente aceitar, tentar qualificar esse debate e mostrar a verdade. Eu tive um exemplo nessa semana agora, na última quinta-feira, quando verificamos contratos que a FELEG, que é a Fundação de Esporte, fazia, né, com atletas. Eles inventaram um negócio chamado ADOT, e hoje nós já pagamos mais de 300 mil reais de indenizações que aqueles antigos atletas estão fazendo, né, e está tudo bem, vamos pagar mais indenizações. Isso é um item. Muitos empreiteiros estavam 1 ano sem receber, 11 meses, fornecedores de todo tipo, foi uma guerra. Só no Hospital São José,
Nós tínhamos uma dívida de mais de 18 milhões de reais com fornecedores, ninguém mais vendia para o São José. Mas nós não quisemos fazer na época luta política, e isso acabou, como a gente teve que ir consertando a casa e demoramos para começar a fazer algumas obras mais externas, isso acabou virando uma verdade. O prefeito não está fazendo nada. Quando, na verdade, em qualquer área, e eu espero que seja possível, com muita qualidade, fazer o debate. E quero, inclusive, fazer o confronto dos 3 anos e meio nosso com os 6, 7, 8 anos dos governos anteriores, em todas as áreas, na saúde, na educação, na pesquisa, mesmo no tal do asfalto, porque é muito fácil falar assim, eu fiz 500 quilômetros de asfalto, mas que asfalto? Esse que, nesse último final de semana, de novo com 3 dias de chuva, nós estamos com 6 equipes de tapa-buraco, porque o asfalto é de péssima qualidade. Eu até tenho feito essa sugestão lá no CEINFRA, que se nós analisarmos o que nós gastamos com tapa-buraco e somar isso com asfalto, porque no fundo é isso, os moradores observem em alguns bairros, algumas ruas, que se você verificar o tapa-buraco que já tem naquela rua, ele dá mais que o asfalto original. Então a ideia é fazer com qualidade. Eu espero, Felipe, que a gente consiga qualificar o debate. Não vale assim, eu vou dar ônibus de graça, eu vou dar de graça. Isso não existe. Eu quero um debate de qualidade. E aí a gente quer sim ter essa oportunidade no período eleitoral agora de fazer esse debate, das obras que fizemos, das opções que tomamos. Aí talvez a população comece a entender. Porque eu entendo a população de alguns bairros como Vila Nova, como o bairro Saguaçu, ficou brabo, sim, porque nós resolvemos fazer tratamento de esgoto, nós resolvemos fazer saneamento básico. A cidade tinha, quando nós assumimos, 12% somente de casas com tratamento de esgoto. Isso é uma vergonha. E nós tivemos a coragem de enfrentar esse problema que só um prefeito na cidade de Joinville fez na história, foi o seu Vite Freita. Hoje nós já entregamos a cidade de Joinville no final do ano com mais de 30% já de domicílios com esgoto tratado. Agora, isso é uma obra difícil, cara, dá muito transtorno, sim, porque você tem que arrebentar a rua, você tem que colocar um tubo, tem que ligar na casa das pessoas. Então muita gente prefere muitas vezes aquelas maquiagens, para fazer de conta que está tudo bonito, e a gente teve a coragem, com muita transparência, de fazer essas obras. Isso talvez seja o motivo da rejeição. Agora, com certeza, num debate franco que teremos, não só pelo tempo de televisão que teremos, que nós vamos ter cerca de 9 minutos e meio, é esse debate com qualidade, qualificado, que nós queremos fazer para o joinvilense, para ele ver que há sim uma diferença na nossa forma de governar. Na nossa forma de governar, ninguém bate na mesa e decide sozinho, nós fazemos as reuniões, é orçamento participativo que decide as obras, tem muita transparência, tem muita participação. Talvez esse modelo de governo assustou alguns que estavam há 30 anos acostumados com uma forma autocrática de governar a cidade. Carlito, tu tens falado também da questão da continuidade, né? A proposta do PT é fazer a comparação e propor a continuidade da gestão. O que o plano de governo do PT propõe de novo no sentido de o que vai ser novo, a proposta nova nessa continuidade? Olha, na educação nós resolvemos os principais gargalos. No segundo semestre agora, 2012, acabou aquela vergonha também que era o nosso horário de turno intermediário. Uma cidade rica como a nossa ainda tinha turno intermediário. Nós prometemos e acabamos com o turno intermediário. Pela primeira vez, os professores da rede municipal têm 20% de hora de atividade. Além que no ano passado nós conseguimos inclusive pagar o 14º, porque entendemos a educação com prioridade. Construímos 4 escolas grandes e já entregamos. Estamos construindo mais uma escola no Jardim Paraíso e uma nova no Panaguamirim. CIs, nós entregamos 5, 6 grandes e temos mais 6 em construção e 6 em projeto, que conseguimos junto ao governo federal. Em qualquer área que você colocar na saúde, a média de investimento na saúde foi mais de 30% do orçamento, quando a lei me obriga a investir somente 15%. Então, em todas essas áreas, o que nós queremos é dar continuidade. Agora, Felipe, com a casa arrumada, que essa é a diferença. Nós conseguimos agora, nos últimos meses, justamente começar a fazer aquelas obras que aparecem mais. Desde o início do nosso governo, nós entendemos porque a população pediu áreas de lazer. Não foi nenhuma decisão nossa. Eu mesmo me assustei, Felipe, quando nós começamos a ir para os bairros, que eu imaginava que ia escutar asfalto, asfalto, asfalto. Não, a população falou, queremos asfalto, mas queremos asfalto com qualidade, que o asfalto seja feito a drenagem primeiro, a base, a subbase, para não fazer esse asfalto casca de ovo que tem custado tanto aos cofres e ao município. Então, o nosso plano de governo é justamente isso, dar continuidade com qualidade nas obras e continuar tendo a coragem de investir pesado em saneamento básico, investir pesado em drenagem.
Nós estamos fazendo uma obra somente ali no América, que fica junto ao Rio Morro Alto, né? Que incluindo ali o binário Timbó, Rua Max Colim, que só aquela obra nos custa 25 milhões de reais. Nunca tinha sido feito. Hoje nós temos um plano municipal de drenagem urbana para gradativamente ir tendo a coragem de enfrentar esse problema das enchentes, que é histórico na cidade. Por quê? Porque historicamente não se limpava rios, não se fazia essa manutenção. Nós gastamos mais de 7 milhões de reais nesses últimos 3 anos e meio limpando o rio, limpando valas, coisas que nunca se faziam. Qualquer chuvinha estava dando chuva, então a gente estava dando enchente, desculpe, né? Qualquer chuvinha dando enchente. Então a gente conseguiu, né, com muita coragem, fazer esse trabalho de prevenção, que era algo que nunca foi feito. Da mesma forma, Felipe, a recuperação das nossas marcas, né, dos nossos museus. Praticamente todos os museus da cidade estavam literalmente abandonados. Nós estamos tendo a coragem de não fazer remendo e não fazer maquiagem. Nós estamos lá na Casa Cultura fazendo uma obra de direito, nós estamos fazendo a drenagem que não tinha lá, e vale a mesma coisa. A Biblioteca Pública Municipal, criminosamente, foi feita uma obra lá, né, de maquiagem, que fez com que caísse o telhado. Graças a Deus não matou ninguém, mas podia ter matado. Nós estamos lá fazendo uma reforma de verdade. Isso está valendo para todas as obras, porque eu acredito que a gente tem que ter essa responsabilidade com o dinheiro público. E por isso, às vezes mais demorado, às vezes com mais lentidão, mas pelo menos eu tenho dito o seguinte: nós temos que cuidar bem do dinheiro público e aplicar com muito zelo. Essa é a base do nosso plano de governo, né? Que a gente continue cuidando da casa, arrumando a casa, mas com muito cuidado e cuidando do dinheiro público. Tá certo. Carlito, o PT tem um histórico de construção junto com o movimento social, entre outras coisas, né? O Portal Joinville sempre acompanha as atividades como manifestações, todo esse tipo de atividade, eventuais greves. E uma coisa que eu notei, e até em diálogos que a gente teve, que em determinados momentos não houve esse diálogo de alguma forma. Como, por exemplo, a Frente de Luta pelo Transporte Coletivo tentou marcar reuniões. Na última audiência pública, eu estive lá, a gente gravou todos os vídeos. Na primeira audiência tem todos os vídeos do Portal Joinville, mas não, a resposta do Executivo àquelas reivindicações não foram... praticamente não houve, né, uma resposta. O senhor considera que tem alguma dificuldade nessa área? Não, ao contrário. Nós estamos conversando com todo mundo, com os sindicatos, nós conversamos com as entidades empresariais, nós conversamos com os sindicatos de trabalhadores constantemente, né, a cada 2 anos. Faço conversas praticamente bimestrais com o Conselho de Pastores, todas as sociedades. Na questão específica do transporte, é uma questão simples. O transporte coletivo é muito caro no Brasil, né, porque não há subsídios praticamente, e esse grupo tem uma posição clara de transporte gratuito. Lógico, eu também queria. Só que é um custo, e eles sabem tecnicamente o custo disso. Então, uma coisa é nós vamos fazer a licitação em cima dos modelos que nós temos hoje no Brasil. Curitiba, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, outras cidades que já fizeram. E ali está muito claro quem paga a conta e quem paga o almoço. Então, se a gente fala assim, olha, mas setores têm que ter ônibus de graça, tem que ser, vai ter subsídios. E tem 2 formas assim, você pega o dinheiro do município, deixa de aplicar em saúde, educação, em asfalto e coloca para subsidiar o ônibus. Ou você aumenta algumas taxas. Toda a população paga. Então a gente podia dizer o seguinte, nós vamos ter ônibus de graça, ou vai custar R$1, vai custar R$2. Essa diferença da planilha, porque há uma planilha que questionemos ou não, ela está lá, ela inclui os insumos, ela inclui salário de motorista, está lá. E só para os ouvintes e os telespectadores terem uma ideia, hoje, pela planilha, a tarifa de ônibus em Joinville custaria, em janeiro, R$ 2,91. Foi a planilha que nós checamos e foi dada que as empresas fizeram, 2,91. O que nós fizemos nesses 3 anos, nós fizemos a atualização somente pela inflação. Por isso, hoje, o ônibus é 2,75. Então, se a frente quer colocar propostas, ela colocou lá, vai ter mais uma audiência agora. A última audiência, quando nós vamos apresentar o plano, né? A ideia é um sistema único, que pode ser com consórcios ou não. É assim que tem funcionado da melhor forma, que daí você tem mais controle, a exigência de linhas e tal. No caso dos ônibus, nunca teve licitação. É a primeira licitação em 160 anos que nós vamos fazer, e nos parâmetros que a justiça determina e que a lei nos permite. Então, qualquer sugestão, ela é colocada. Agora, necessariamente, tem sugestões que podem não ser acatadas. Essa é a diferença. Então, uma coisa é você democraticamente acatar, outra coisa é você querer exigir que aquilo que se pense pode ser incluído. Aí não dá. Aí tem que ter tecnicamente como você provar que aquilo é possível. O senhor falou nessa questão de destinação do orçamento, né, entre outras coisas.
O orçamento da saúde ele é maior do que o previsto em lei. Mais do que o dobro. Né? Esse é 15%. 15% que a lei obriga eu investir em saúde. Nós, em 2009, foi 35, 34, sempre acima de 33. Provavelmente, em 2012, pelo que eu estou verificando, com certeza ficará acima de 30%. O nosso grande desafio aqui, Joinville é uma das poucas cidades do Brasil que tem hospital municipal. O grande peso na folha de pagamento é o hospital. São mais de 1.200 funcionários lá. Enquanto isso, o Estado lava as mãos. É só verificar a situação hoje do hospital regional, uma vergonha. Falta água quente lá, não tem médico, muitos finais de semana não tem médico. Toda essa população que deveria ser atendida pelo hospital regional acaba confluindo no Hospital São José, que nos obriga a ter um investimento muito maior que a lei nos obriga. Tá. Carlito, e de onde que sai esse dinheiro que vai mais para a saúde? De onde que sai esse dinheiro? Do nosso orçamento. Então, se eu invisto lá 30% em saúde, eu poderia, por exemplo, investir menos e pegar 5% desse e investir em outras áreas, em asfalto, em melhoria em outras áreas, né, em outras áreas. Infelizmente, a saúde na cidade, essa talvez de todas as áreas foi a mais caótica de todas, foi a mais caótica. Basta ver que no governo anterior foram 5 secretários de saúde, tivemos até secretário que saiu algemado de lá, por problemas graves de corrupção, inclusive. Então, esse tem sido o problema, porque além do hospital, nós temos toda uma rede que nós estamos reestruturando, né? E conseguimos, graças a Deus e ao governo federal, né, por exemplo, colocar o PA do Aventureiro em funcionamento, que não havia praticamente nada, e já garantimos para agora mais uma UPA, que é o novo nome, é a Unidade de Pronto Atendimento também lá para Vila Nova, e sem contar que só numa leva agora nós temos mais de 8 novos postos, porque eu acredito que quanto mais você fizer o trabalho de base, e aí nós dobramos o salário dos agentes comunitários de saúde que fazem um trabalho lá na base de prevenção, nós dobramos o salário dos médicos que atuam nos postos, né? Tentamos resolver o problema da oftalmologia, mas infelizmente o Ministério Público não nos permite, né, resolver essa fila de mais de 12 mil pessoas que tem, então são lutas antigas. E aí, como é uma opção política. E ainda se você pegar em qualquer pesquisa, a principal queixa, a principal reclamação da população ainda é a saúde, não adianta. Então, falta dinheiro aí. Ele tá, mas acontece que durante mais de 20 anos a saúde foi praticamente abandonada. O que nós estamos fazendo é reestruturando a rede, né, em todas as áreas dos postos, em algumas áreas já com média complexidade, alta complexidade, e o custo é muito elevado, a população tem que saber disso, né? E a gente acaba, principalmente no Hospital São José, eu repito, absorvendo inclusive um custo regional. Se você pegar acidentes, qualquer da região aqui de Itajaí a São Bento, basicamente os acidentados acabam vindo para o hospital regional, porque ele é hoje, a especialidade do hospital regional é a traumatologia. Carlito, teve, dentre algumas críticas que eu tenho ao governo, uma que me chamou bastante atenção foi quando a prefeitura se reuniu no dia 20 de dezembro com a PM, com a Polícia Civil, para tratar da questão das ocupações urbanas, né? Que teve realmente ocupações no terreno da Águas de Joinville, entre outras coisas. Como é a maneira de lidar com isso? Qual é a maneira do Carlito e do governo municipal de lidar com essa questão? Você fala das ocupações. Nós tivemos uma ocupação grande, politizada no passado. A grande maioria das pessoas, e nós fomos fazer o cadastro, né? A grande maioria das pessoas que fizeram aquela ocupação eram profissionais de ocupação. De um grupo de mais de 300 pessoas, 3 pessoas só ali da ocupação eram cidadãos realmente que mereciam uma política habitacional, que ela existe. Pela primeira vez na história de Joinville, né, a lista de pessoas que têm direito à moradia na Secretaria da Habitação é uma lista séria, não tem nenhum tipo de manipulação política eleitoral, basta ver que no Trentino 1 e 2, aqueles 784 apartamentos que já foram construídos e entregues, foram realmente para as pessoas que estão nos critérios. Pessoas que ganham de 0 a 3 salários mínimos, que necessitam efetivamente da moradia. E mais, não teve manipulação política, não foi amigo do prefeito, do secretário, de alguém. Nós fizemos o sorteio na televisão. O sorteio foi feito ao vivo numa televisão aqui da cidade e as pessoas que realmente foram contempladas com aquelas moradias são as que necessitam. Infelizmente, historicamente, a questão da habitação sempre foi manipulação política grosseira. Temos casos de pessoas que tiveram 5, 6 entregas de apartamentos e casas que usavam isso para fazer, né, compra e venda. Isso não é justo. Então, quando houve a determinação lá judicial, foi justamente para isso, para que a gente não permita que um movimento sério, correto, que é a luta pela
pela moradia, que eu sou um defensor. Nesse momento nós estamos construindo mais 1.300 apartamentos para as pessoas que realmente necessitam, 640 no Jardim Paraíso, 600 no Jardim Iririú e mais 100 lá no Panágua, mas para as pessoas que efetivamente não têm moradia. Infelizmente, nesses movimentos, isso é muito ruim que seja assim, e ficou confirmado isso na pesquisa que fizemos, 97 a 98% das pessoas que se aproveitaram daquela ocupação, que inclusive a Polícia Militar colocou um efetivo grande, inclusive para nós, para retirar, eram profissionais de ocupação que tinham casas, tinham carro, inclusive se utilizaram desse movimento, né, para ter um benefício próprio. Carlito, a gente está falando da questão da habitação, da moradia, e vem aí uma questão de desigualdade social que eu já fiz para outro candidato, inclusive gostaria de saber de ti. Qual é a razão da desigualdade social? No caso, a desigualdade em Joinville ela é menor que a média brasileira, graças a Deus. Nós somos uma cidade muito rica, né, tem muitas oportunidades de trabalho. Para vocês terem uma ideia, nós somos uma população hoje de 520 mil habitantes, cadastrados hoje no CadÚnico, né, no Bolsa Família, que é talvez a melhor ferramenta criada no Brasil hoje para medir com honestidade se as pessoas precisam mesmo ou não de alguma ajuda. Ganham cerca de 6 mil hoje. Tem mais gente cadastrada, mas que preenche os critérios realmente de pobreza, de dificuldades financeiras, cerca de 6 mil pessoas, que isso é bom. Eu digo que isso é um bom número, que eu repito, de 520 mil habitantes, 6 mil estão nessa linha. Porque nós tivemos historicamente um problema sério de assistencialismo com assistência social. E aí também os profissionais, né, do assistencialismo. Tanto é verdade que nós, na Secretaria da Assistência Social, agora estamos usando os critérios corretos nessa área, né? Inclusive ligados às entidades que prestam algum serviço e são fundamentais, são grandes parceiros da Prefeitura, recebam de forma organizada. Fora disso é oportunidade. Acho que o grande desafio hoje do Brasil, e tem melhorado muito, né? Nesses últimos 18 anos do presidente Lula, mais o ano e meio da presidente Dilma, nós retiramos mais de 30 milhões de pessoas da miséria. Isso são números confirmados. E eu diria que Joinville ainda tem, né, um pouco a fazer e que nós estamos atuando, mas em pontos muito específicos, né? A gente tem clareza para saber onde está o mapa dessa dificuldade da miséria, e é lá que nós estamos investindo com as nossas creches. É lá que nós estamos trazendo esse pessoal para formalização, é lá que nós estamos investindo na qualificação profissional, justamente para a gente poder, se não zerar, talvez isso seja impossível, mas que a gente possa ter num próximo período, né, hoje dessas 6 mil pessoas, menos de 1.000, num contingente de 520 mil pessoas, precisando aí sim da ajuda do Estado para vencer a miséria e a fome. Então vamos se caminhando para encerrar, mas eu queria que tu comentasse também que esse é um ano que está dando tudo certo, né? Não choveu no aniversário da cidade, as obras estão aparecendo, que sempre chovia, né? Nos outros 3, se não me engano. Está na hora de um pouco de sorte. 3 anos de chuvarada, mais de 40 pontes destruídas, está na hora de o São Pedro ter ajudado um pouquinho, pelo menos. O Corinthians ganhou a Libertadores. Tudo, o Jack vai para, se der bobeira, vai para a Primeirona. E eu sempre brincava que em 2009, quando eu virei prefeito, o Jack estava fora de série. E eu alertei na época o presidente Márcio e os demais diretores. Eu, como prefeito, vou ajudar o Jack. Mas naquilo que eu posso, ajudando com patrocínio e tal, jamais me metendo em contratar técnico, contratar jogador, comprar vaga, né, como a gente estava acostumado. E parece que deu certo. Essa ajuda que a gente tem dado de outra forma está nos garantindo aí essa bela classificação na Série B. E olha, eu não acreditava muito, mas der bobeira aí nós vamos para a já esse ano. A ideia era só no ano que vem, mas acho que podemos ir para a já esse ano. Carlito, eu estava esquecendo já de uma pergunta que eu considero bastante importante, que é assim, a questão da arena, né, a sociedade pede a ampliação da arena, entre outras coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem atletas olímpicos na cidade que estão correndo lá no carvão da pista da Univille, né? Verdade. Como é que tu vê essa questão do tratamento para o atleta, do esporte amador? Como que o Carlito propõe para essa área? No começo da entrevista eu até falei sobre isso, né? Infelizmente nós tínhamos a antiga FELEG fazendo tudo menos um trabalho sério em relação à qualidade e melhoria dos atletas. Para ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo só, a Tamires. A Tamires, logo que surgiu, foi a primeira coisa. Nós, não diretamente, que a gente não tinha como, mas ela teve todo o apoio da FELEG. Nós contatamos empresários, inclusive, para que ela tenha um bom patrocínio, que hoje garante ela estar lá. Para nosso orgulho, uma menina de 16 anos, né, já, né, participando da Olimpíada lá em 4x100. Esse é um exemplo. Assim como nós investimos pesado, né, no paradesporto, que não existia, nós criamos um departamento, quer dizer, a nossa forma é isso. Eu só posso, como prefeito, investir no esporte amador,
né? Eu posso ser parceiro do nosso basquete profissional, posso ser parceiro do JEC, eu posso ser parceiro do futsal ou do vôlei se voltar a competir em Liga Nacional. E é dessa forma, com um orçamento, né, muito claro e com muita transparência, que se tenha clareza que não está ali uma entidade para ajudar amigos, que vai estar ali com critérios técnicos, né? Mas principalmente na base. Por isso, né, a grande marca da FELEG é o PID, que é o nosso programa de iniciação desportiva, que envolve mais de 5 mil crianças e com o apoio de empresas da cidade tem buscado lá na base, lá na escola, no começo, né, incentivar essa garotada aí para a prática do esporte. Carlito, então eu queria que tu fizesse as considerações finais e dizendo por que o eleitor joinvilense deve confiar mais uma vez no Carlito para mais 4 anos de governo. Basicamente porque nós arrumamos a casa. A gente teve muita coragem e transparência de dizer, ó, a casa estava desse jeito, nós tivemos a coragem de fazer aquilo, né, limpar os rios, limpar a cidade e principalmente a marca hoje. Eu já me sinto muito orgulhoso, já valeu a pena esses 3 anos e meio. Já sou o prefeito hoje que mais investiu em saneamento básico. Saneamento básico é fundamental. Cada real que você investe em saneamento, você economiza no mínimo 4 em saúde. Isso é fundamental, não para agora e para o futuro dessa cidade, né? E eu tenho clareza que agora, com a casa arrumada, com as portas realmente abertas em Brasília, todas as obras que nós estamos fazendo aqui em Joinville, todas, sem exceção, se não fosse o governo federal, né, nós não teríamos condições, praticamente nada do governo do estado, infelizmente, a não ser o empréstimo do BNDES, que também é governo federal, que libera o dinheiro aqui para o estado. E aí, com essa casa mais arrumada, com certeza, a gente tem com condições, inclusive, de ampliar e avançar muito mais em todas as áreas, para que a gente construa uma cidade que já é uma marca do nosso governo, uma cidade com sustentabilidade. É uma cidade que valorize, né, a acessibilidade, que vá lá e faça, assim, as calçadas necessárias, que construa e que valorize o meio ambiente, quer dizer, essa é a diferença, né, que eu diria que já é uma marca nossa e nós queremos dar continuidade. Fazer uma Joinville que construa para todos, amplie para todos, mas que não esqueça de ninguém. Você não pode fazer como era uma cidade para alguns amigos. Ela tem que ser uma cidade que ajude o centro, que qualifique o centro, como nós fizemos, com as obras todas que já fizemos no centro, a JK, a via gastronômica, a recuperação do nosso cartão postal, que foi tanto criticado no começo, né, que é a nossa Rua das Palmeiras, Alameda, mas que também esteja lá no bairro fazendo as obras importantes. É dessa forma que nós queremos continuar dialogando com o povo de Joinvilense, e por isso que a gente pede, né, mais essa possibilidade. Repito, com a casa arrumada, fazer muito mais. O Portal Joinville, então, agradece a presença do prefeito Carlito Mers, prefeito e candidato à reeleição, e continua com a série de entrevistas com os prefeituráveis de Joinville.